Começando aqui por verbos. Gente, o que bastante eu vejo sendo cobrado na FAPEC de verbo é a flexão verbal em si. Aquela coisa teórica que você tem que saber o que é o verbo, a forma risotônica, derivação verbal, as embreagens, aquela parte que é muita coisa, no momento não é cobrado. O que é cobrado? É você saber os tempos verbais, o que é um pretérito perfeito, pretérito imperfeito, macho perfeito, o que é o futuro, saber o que são os modos, o que é o modo indicativo, o que é o modo subjuntivo, e também dominar, saber flexionar esses verbos, principalmente verbos derivados aí de ter, ver, vir, etc. Olha só, eu vou dizer que o policial os documentos do rapaz. A minha pergunta para vocês é esse verbo aqui, ó, policial reteu. Esse verbo aqui, esse reteu é passado, presente e futuro. Esse verbo aqui, ele não existe em português. O verbo reter, ele é derivado de um prefixo re mais o verbo ter. O verbo ter no passado, eu vou dizer que José teu, ele teu o quê? José teu um carro azul, certo? José teu, ué, você disse que o policial reteu, tá certo? Então José teu um carro azul. Não, professor, José não teu, não. José teve no ano passado um carro azul. Ah, José teve? Então, minha gente, não existe em português ele reteu. O policial, ele reteve os documentos do rapaz. Manter, olha, ele sempre manteve o contato com sua irmã. Não, ele não manteve, ele manteve. E no plural, os policiais, eles reteram? Também não. Os policiais retiveram, mantiveram, contiveram, eles obtiveram, eles depuseram e por aí vai. Cuidado com esses verbos aqui, olha. Quais são os verbos com os quais temos que tomar muito cuidado? É o verbo ter, o verbo vir, e aqui nós temos o campeão desses verbos, de campeão de cobrança em concursos, que é o verbo intervir, que eu comentei com vocês ontem, caiu na prova da FAPEC agora, né, um tempo atrás, sempre caindo isso aqui. O verbo ter, vir, verbo pôr. Por exemplo, eles comporam uma nova canção. Não, eles compuseram. Eles compuseram. Tá? Então, aqui, esses verbos ter, vir e pôr, esses verbos normalmente têm um prefixo que se associa. Então, o verbo ter vai derivar reter, conter, manter, entreter. Tá? O verbo vir vai derivar o verbo convir, desavir, por aí vai. O verbo pôr vai derivar em transpor, compor, tá? Decompor, recompor, depor, tudo derivado de pôr. Então, o que você tem que fazer? Você tem que retirar o prefixo que está aqui, retira, flexiona o verbo primitivo, aí depois você acrescenta o prefixo, para não errar. Então, o policial reteu? Não, o policial teve. Ah, ele teve, eu coloco o re agora e fica reteve. Os policiais tiveram. Então, eles retiveram. Vem para cá, então. Entre as formas verbais em destaque, nas frases a seguir, apenas uma está corretamente flexionada. Marque a alternativa em que ela se apresenta. A boa notícia é que a letra C é a resposta que a maioria marcou. Vamos tentar resgatar esses que estão aí, então, marcando a letra A e a letra D. A letra A, gente, é duvidosa mesmo, mas a letra D não pode, pessoas. A letra D eu acabei de falar. Vamos lá, um por um aqui, então. O primeiro verbo aqui, gente, o verbo reaver. Tá vendo aqui, olha? A gente pensa que esse verbo é o verbo ver, né? Não, então não existe reaviu, por exemplo. O verbo reaver, o que é? É re mais haver.
Como é que é o verbo haver no passado? Eu o quê? Houve. Tu houveste e ele o quê? Ele houve. O que é haver nesse sentido aqui? Ganhar alguma coisa. O que é reaver? Ganhar novamente, recuperar. O que a gente faz, então? Isso aqui é feio que dói, vocês vão estranhar, tá? Mas siga o professor. Você vai pegar esse re e vai juntar com esse houve. Isso vai ser igual a reouve. Carlos reouve todo o dinheiro roubado dos cofres públicos. E eu reouve. Tu reouveste, ele reouve. Nós reouvemos, vós reouvestes, eles reouveram. É feio que dói, eu sei que é feio, mas é a norma, é a regra, é a lei. O verbo reaver é derivado de haver. Todo mundo entendeu isso, gente? O próximo aqui, a letra B, que ninguém marcou, é o verbo requerer. O verbo requerer, ele é muito semelhante ao verbo querer. Muito. Mas só no presente, no indicativo, porque nos derivados do pretérito perfeito, ele é diferente. No presente fica o verbo requerer. Ele só vai ser bem diferente no presente primeira pessoa. Não existe eu requero. Querer, eu quero. Requerer, eu requeiro. Tá? E no verbo, quando vai passado, como está aqui, o verbo requerer, ele vai ser no passado, tá? Pretérito perfeito, igual ao verbo vender. Como é que fica o verbo vender, então? Eu vendi, tu vendeste, ele vendeu. Não é isso? Então, o verbo requerer. Eu requeri, tu requereste, ele requereu. Ele requis, não existe. Eu requeri, tu requereste, tu requereste. Ele requereu. Nós requeremos, vós requerestes, eles requereram. Então, elas requereram um novo armário para a sala de aula. A letra C, gabarito, por quê? Como eu disse para vocês, né, ainda há pouco, olha o que eu falei para vocês aqui, olha só. Falei aqui para vocês que cuidado com o verbo vir, não é isso? O verbo vir aqui, tem aqui o intervir. Do jeito que você conjugar o verbo vir, flexiona o verbo intervir. Então, eu vim, tu vieste, ele veio. Cuidado, hein? Eu intervim, tem M. Tu intervieste, ele interveio. Nós interviemos, vós interviestes, eles intervieram. Então, aqui, a polícia interveio, porque eu vim, tu vieste, ele veio. A polícia interveio, por isso gabarito. Tá? O verbo propor, semelhantemente ao que falamos anteriormente. O verbo propor é derivado de por. Como é que fica o verbo propor no futuro? Quando eu propor, não existe. É quando eu propuser. Quando eu puser, por exemplo, olha, amanhã eu pretendo colocar esse mouse aqui no outro computador. Tá? Esse mouse aqui. Então, amanhã, quando eu colocar, beleza. Pôr. Amanhã, quando eu pôr, não. Amanhã, quando eu ponhar, que ponhar? Amanhã, quando eu puser. Então, o verbo propor vai seguir a mesma coisa. Amanhã, quando eu propuser, quando ele propuser. Então, se ele não propuser um acordo, desistirei da festa. E aí nós temos agora uma pegadinha que de vez em quando cai em concursos, que é a pegadinha do Mário. Você conhece o Mário, Wellington? Lembra? Você conhece o Mário? Vou apresentar a vocês aqui o Mário, olha. Tá também na aula de verbos, viu? Olha lá, olha. Na verdade, não é o Mário, é o Imário. O que é o Imário, professor? O Imário, minha gente, é um macete para você memorizar aqui uns verbos que vão terminar em IAR. Atenção, hein? Eles vão terminar em IAR. Como é que eu conjugo o verbo terminado em IAR? Igual copiar. Copiar. Como é que fica copiar? Eu copio, tu copias, ele copia. Mari, como é que fica o verbo maquiar, então? Quando você passa uma maquiagem lá, Mari, o que você diz? Quando eu saio de casa, eu me
Ninguém quer falar, Mari. Tamara, isso, Mari, muito bom. Eu me maquio. Me maqueio não existe. Eu me maquio, tu te maquias, ele se maquia. Nós nos maquiamos, vós vos maquiais, eles se maquiam. Elas se maquiam aos finais de semana. É igual copiar. Beleza? Entretanto, existem alguns verbos que são terminados não em iar, são terminados em ear. O principal deles, que vocês têm que memorizar, é o verbo nomear. Esse é o pai de todos. Quando você for flexionar, por exemplo, o verbo frear, não existe frear, viu? Não existe verbos terminados em e, i, ea. Eiar, não. Ou é iar ou ear. O verbo é frear. Então, como é que eu falo? Eu freio se ela tivesse freado ou se tivesse freado. Está em dúvida? Você não vai jamais, atenção, alunos, atenção, nunca, jamais, em tempo algum, flexione o verbo frear. Ele é difícil. Ele vai te dar trabalho. Professor, o que eu faço, então? Você vai flexionar o verbo nomear. E do jeito que você fizer nomear, você faz frear. Por exemplo, nomear, eu nomeio. Então, frear, eu freio. Nós freamos ou nós freamos? Pega o nomear. Nós nomeamos. Então, nós freamos. Não tem mais. Se eu tivesse freado ou tivesse freado? Sinceramente, eu não sei. Se eu não buscar lá, eu, professor, 20 anos, se eu não buscar no verbo nomear, vamos lá, se eu tivesse nomeado, opa, se eu tivesse freado, não tem freado. Perceberam? É um verbo difícil. Esses verbos que são difíceis são os verbos enfear, de ficar feio, o verbo folhear e o verbo semear e frear. Todos eles terminados em EA, você flexiona como se fosse nomear. O nomear é o mais fácil que tem. E vocês vão ser nomeados. Ser nomeado é difícil. Tem que estudar. Mas conjugar o verbo nomear é mais fácil. Beleza? Bom, voltando aqui para o Mário, então. O que é o imário? O Mário são verbos terminados em iar, que vão se flexionar como se fossem terminados em ear, exceto nós e vós. Vamos lá, então. O i é do verbo intermediar. O M é o verbo mediar. O A é o verbo ansiar. R de remediar. I de incendiar. E O do verbo odiar. Observem aqui, gente, que todos eles são verbos que terminam em... Isso aqui é um A, tá? Em iar. 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 Tem outros? Tem, mas só esse segue essa regra especial. O verbo arriar, por exemplo, não tem regra especial. Só esses 5 aqui. Tá? 6, né? 5 mais 1, que é a variante do medial, intermediar. Como é que fica, então? Vamos lá. Você faz intermediação de conflitos. Digamos aqui que a Tamarinha ela atua aí na intermediação de conflitos de casais na igreja lá. O que ela vai dizer, então, sobre a atividade dela na igreja? Atua, Tamara? Sério mesmo? Olha aí, eu cara não sabia disso. Eu chutei aqui e foi. Eu tô meio médium hoje, hein? Hoje eu estou um professor médium. O que eu estou falando aqui vai cair na prova de vocês, hein? Olha só, aproveite a data de hoje. Olha o que eu estou falando, hein? A Tamara é mediadora de casais, então. Vamos lá, então. Falei que vocês serão aprovados. Falei, ainda pedi um amém. Naquela hora, se quem não falou amém, dá tempo de falar ainda, hein? Acho bom falar amém logo aí, para garantir essa vaga. Isso. Olha lá, Tamarinha, mediadora judicial. Tá certo. O que você fala, então, Tamara? Você diz o quê? Eu intermedio ou intermedeio casais? Ela tem que dizer eu intermedeio. Tu intermedias. Intermedeio, Tamara. Ele intermedia. Mediar. Eu medeio, tu medeias, ele medeia. Gente, está em dúvida? Coloca o verbo odiar aí. Não existe eu odio. Eu odeio. Então, mediar não tem o medio, eu medeio.
É estranho, medeio, né? Eu sei que é fake que dói. A Rayane, que odeia português, deve estar aí se contorcendo. Nossa Senhora. Ô língua chata. Eu intermedeio, tu intermedias, ele intermedia. Nós intermediamos voz. Olha nós de voz, ó. Nós intermediamos, voltou igual copiar, hein? Nós intermediamos, vós intermediais. Eles o quê? Eles intermediam. Mediar, eu medeio, tu medeias, ele medeia. Nós de voz, nós mediamos, voltou igual copiar. São as formas arrisotônicas, tá? Não vou falar de nome técnico aqui, não. Não interessa pra gente. Então, é nós de voz. Então, nós mediamos, vós mediais, eles, voltou, medeiam. Tá bem? A mesma coisa com remediar. O que é remediar? O que o médico faz? Ele prescreve, na receitura, um medicamento. Então, ele prescreve um remédio. Quando um médico prescreve um remédio, o que ele vai dizer? Eu remedeio meus pacientes. Eu remedeio, tu remedeias, ele remedeia. Nós, médicos, remediamos, vós, médicos, remediais, eles, médicos, remedeiam. Incendeiam. Mas eu incendeio, então eu incendio. Então, é o que está aqui, ó. José, naquela empresa, só intermedia nada. José, o que ele faz lá? E não é pouca coisa, não, viu? O José, cadê minha caneta vermelha? O José, ele intermedia conflitos. Questão número 2. Observe as frases. Ó, parecida com a anterior, hein? Também temos aqui o verbo ter, o verbo ter de novo, que vai manter, derivado de ter, né? O verbo pôr, ó, o verbo fazer. Quais são os primitivos aqui, então? Fazer, ter e pôr. Nunca flexione um verbo derivado. Encontre o primitivo dele, flexione e depois coloque os prefixos. E o gabarito é a nossa letra A. Então, se Joana refizesse a conta, o verbo refazer aqui, gente, é derivado de fazer. Então, não vou dizer se ela fazesse, é se ela fizesse. Isso é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Aí a gente coloca, então, o prefixo re, refizesse. Aqui, a empresa, reter-se não existe. O verbo é ter. Então, se a empresa tesse, não. Se a empresa tivesse. E aí nós colocamos o prefixo agora. Fica o quê? Retivesse. Os seus atletas mantiverem, show de bola, para manter se eles tiverem, e não se eles terem, né? Então, se eles mantiverem. Impor, o verbo aqui é o verbo pôr, que no infinitivo tem acento circunflexo, não esqueçam isso. Então, não é se ele pôr sua vontade, é se ele o quê? Puser. Não é se ele pôr o caderno sobre a estante, é se ele puser. Sempre com S, viu, gente? Qualquer derivado dos verbos por querer e usar. Por querer e usar, sempre com S, tá? Eu quisera, olha como é que eu escrevo eu quisera. Eu pusera, ó, eu pusera. Eu quis, ó, com S, ó. Eu pus, ó, com S. Ai, tio Márcio, tem o quiz da internet, o quiz. É outra coisa, né? As perguntinhas lá. Isso, por querer e usar. Na dúvida entre S e Z, sempre S. Então, não existe ser impor, é ser o quê? Impuser. Portanto, as únicas corretas aqui são a número 1, refizesse, e a número 3, mantiverem. Aqui é retivesse, né? E aqui impusesse. Então, a letra A, gabarito. Ok, gente? Beleza pura? Questão 3. A questão 3 volta ao verbo requerer e pega um outro verbo enjoadinho aqui com seus irmãos, que é o verbo prover, provir, etc. Vamos lá, então? Gente, o gabarito aqui é a letra C, tá? Vamos lá, então, marcar aqui a letra C. Requereram e proveu. Bom, como eu disse para vocês, o verbo requerer e prover não falei, estou falando agora, tá? Eles, no passado, esses verbos aqui, anotem isso, no pretérito perfeito, eles vão se flexionar idênticos ao verbo vender. Então, por exemplo, verbo prover, tá? Que verbos são esses aqui? O verbo requerer
e o verbo prover. Então, como é que fica o verbo vender no passado? Eu vendi, tu vendeste, ele vendeu. E o prover? Eu provi, tu proveste, ele proveu. Requerer? Eu requeri, tu requereste, ele requereu. Feio que dói, né? Eles venderam, então eles requereram e eles proveram. Beleza? Então, entenderam isso? Bom, e aí, o pulo do gato. The jump of the cat agora, hein? Letra A. Vamos entender aqui o verbo chamado verbo prever. Letra B. Vamos entender o outro verbo, que é o verbo provir. E letra C, entender o terceiro verbo, que é o verbo prover. Beleza. De onde vem o verbo prever, gente? O verbo prever veio de ver. Então, do mesmo jeito que você flexionar o verbo ver, você vai flexionar prever. Por exemplo, eu vi, tu viste, ele viu. Então, eu previ, tu previste, ele previu. O que é prever? É ver antecipadamente, é fazer previsão. E o verbo provir? O verbo provir, que significa vir de algum lugar, ser oriundo de, é um verbo que é derivado de vir. Esse pro aqui é um prefixo. Então, o verbo provir, ele vai se flexionar igual vir. Fica assim, eu vim, tu vieste, ele veio. Então, eu provim, tu provieste, ele proveio. Nós proviemos, vós proviestes, eles provieram do sul. De onde você veio, Carol? Ah, professor, eu vim do sul, eu sou gaúcha. Agora eu sou matuxa, né? Mas sou Mato Grossense com gaúcha. Ah, então você proveio do sul? Sim, eu provim do sul. Ela proveio do sul. Ela, a Karina e a irmã dela, elas provieram do sul. Por aí vai. Professor, o verbo prever é derivado de ver. O prefixo pre. Isso. O verbo provir é derivado de vir. Prefixo pro. Exatamente. E o verbo prover? Prover é derivado de quê? De PN. Sabe o que é PN? Pegadinha isso aqui. Aqui você não tem prefixo. Isso aqui tudo é o radical do verbo. E você tem aqui uma vogal temática. Isso aqui tudo é radical. Aqui é prefixo pre, aqui é prefixo pro, e aqui não tem prefixo, é o radical inteiro. Professor, como é que eu vou saber disso? Entrando no grupo do professor Maziotti, atentando para os dias de live, entrando, ouvindo, anotando. Porque o professor já foi lá, já pesquisou, já sabe que é assim e transmite para vocês essas pegadinhas. Se for programa da gramática isso aqui, vocês vão perder um maior tempão. Então, anotem aí, por favor. São as pegadinhas da gramática. É derivado de quê, então? De nada. Ou seja, na verdade, ele vai se flexionar igual ao verbo vender. Questão 4. Aqui, olha, aquilo que eu falei para vocês do verbo frear. É um verbo que está sempre caindo aí. O que eu tenho que fazer para não errar o verbo frear, gente? Vocês ouviram dizer já, né? Não vou repetir, espero ter anotado. E o nosso gabarito é a letra E, né? Letra E. Qual que é o macete aqui, gente? Gente, o verbo frear, não flexiona o verbo frear. Pega o verbo nomear. Tal como frear, também termina em EA. Então, vai lá. Ela sempre... Troca por nomeia aqui. Então, vai. Ela sempre nomeia. Nomeia. Se é nomeia, então ela sempre o quê? Apareceu um I, ela sempre freia. O carro antes da faixa de pedestres. Mas ontem não freou ou não freou? Não flexiona o verbo frear, flexiona nomear. Mas ontem não nomeou, não é nomeou, nomeou. Então, ontem não freou. Mesmo que, caramba, é freasse ou freiasse? Estou em dúvida. Vem para o nomear. Mesmo que nomeasse, opa, não tem I. Então, mesmo que freasse. Então, freia, freou, freasse. Freia, freou, freasse. Está aqui a letra E como resposta.